Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. Meu nome é Marcelo Mazur, sou professor de Direito e ao longo do curso viemos desenvolvendo a temática da inimputabilidade no processo penal, a questão da medida de segurança, seja a medida de segurança de tratamento ambulatorial e a medida de segurança de tratamento, no caso de internação, a medida de segurança que restringe a liberdade, a medida de segurança acauteladora. Temos aqui a presença hoje ilustre dos estudantes Érica, Átila e Maria, que ao longo do curso formularam questões a serem elucidadas sobre essa nossa jornada. Gostaria de agradecer e passar a primeira pergunta da estudante universitária Érica. Seja bem-vinda. Professor, os doentes psiquiátricos que são presos em flagrante, cometendo um delito, vão para uma unidade prisional comum, para os hospitais de custódia para tratamentos psicológicos ou hospitais de rede pública não vinculados ao sistema prisional? Obrigado, Érica. A sua pergunta é muito importante para esclarecer o que viemos traçando, todo o raciocínio que viemos traçando sobre a proteção à mente já fragilizada, a proteção a um indivíduo que está sendo acometido por um possível surto, em razão de uma enfermidade psiquiátrica. Como dito já ao longo do curso, lógico, muitas das vezes não dá para, de plano, você verificar se esse indivíduo está sendo acometido, por exemplo, por um surto psicótico, com ideias delirantes, se esse indivíduo, por exemplo, está tendo alucinações visuais, o que podem ocorrer, Entretanto, eu acho que o seu exemplo, eu acho que vai mais ou menos nesse sentido, Você deve estar imaginando aquele indivíduo que tem um surto, Assim que é característico, é perfeitamente notável que ele está em surto, Seria mais ou menos isso? Então, o indivíduo que está em surto, que é notório que ele está com ideias delirantes, que ele está tendo alucinação visual, esse indivíduo que, porventura, de plano, se caracterize como sendo acometido por uma enfermidade psiquiátrica naquele momento e venha cometer um delito e seja preso em flagrante, Então, excelente pergunta. Esse indivíduo, inicialmente, ele será levado à presença da autoridade policial, do delegado na delegacia de polícia, E, como a gente explanou ao longo da nossa jornada, das aulas, é essencial, nesses casos onde seja notada a enfermidade de plano, que o paciente, não deixa de ser um paciente, ali desde aquele primeiro momento ele é um paciente, que o paciente seja remetido à unidade de saúde mais próxima, unidade vinculada ao SUS, não uma unidade vinculada ao sistema prisional, certo? Inicialmente, por quê? Porque inicialmente ele precisa de medidas de contenção daquele surto, daquela enfermidade mental que está ali, entre aspas, atacando, tirando o cerne o cerne de sua normalidade, tirando a sua capacidade, como dizem os peritos, a sua capacidade de autodeterminação. O indivíduo, então, deve ser remetido a uma unidade de saúde vinculada ao SUS, Provavelmente ele ficará cautelado lá, nessas unidades de saúde, ele ficará cautelado e, posteriormente, será remetido a um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Fique claro que jamais pode ser remetido esse enfermo psiquiátrico, que é caracterizado de plano a enfermidade, a uma unidade prisional comum, porque pode ter severos danos à sua saúde mental. Espero que tenha esclarecido a sua indagação. Próxima pergunta, vamos ao Átila. Professor, por que cabe ao júri julgar os crimes dolosos contra a vida? Excelente pergunta do Átila, Por que cabe ao júri julgar os crimes dolosos contra a vida, Então, Átila, no caso de verificação de algum crime doloso contra a vida, tipo tentativa de homicídio,
ou um homicídio propriamente dito, cabe ao júri porque é uma competência determinada pela Constituição Federal, né? A título de ilustração, vou pegar aqui para ficar mais claro para você e para os leitores, né? Essa competência, ela é definida no artigo 5º, tá? Inciso 38, a linha D da Constituição Federal. Eu não vou ler o caput, né? O caput muito conhecido, né, pelos operadores de direito, por vocês estudantes, certamente o início já todos já ouviram aqui, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Falei que não ia ler o caput, né? Mas esse artigo 5º tem uma pujança, assim, é um artigo, né? O caput do artigo 5º é um artigo sempre importante, então acabei lendo. Mas vamos aqui responder de forma objetiva a sua indagação. Por quê? Porque a competência é do Tribunal do Júri no caso dos crimes dolosos contra a vida. Artigo 5º caput, a gente já leu. Vamos passar ao inciso 38, a linha a linha D de dado da Constituição Federal. Eis a dicção, eis a inteligência do artigo 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados. Passando agora a linha D, a linha que marca realmente a competência. A linha D do inciso 38 do artigo 5º da Constituição Federal. A competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida. Né? Repetindo aqui, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados, isso é o que está disposto no inciso 38, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, por estar abarcada na Constituição Federal essa competência, né? Nossa carta maior é que os crimes dolosos contra a vida são julgados, né? São averiguados e julgados, chega-se um veredito no Tribunal do Júri. Espero aí também que tenha conseguido responder à altura aí a sua pergunta. Professor, o sentenciado à medida de segurança que trabalha com anotação na carteira de trabalho pode pleitear o auxílio-doença da Previdência Social? Bom, excelente pergunta, agradeço. É uma pergunta que a gente, ao longo da nossa atuação aí, né, na advocacia, nesses casos, né, de enfermos que têm um histórico de trabalho, que têm anotação na sua CTPS, né, na sua carteira de trabalho e previdência social, a família geralmente, né, pergunta, né, até porque o valor do auxílio-doença servirá para quitar, né, as despesas, né, comuns, né, as despesas ordinárias, né, que qualquer cidadão tem, né, despesas com alimentação, despesas, né, com a sua subsistência, né, a manutenção da sua residência, enfim. Essa eu posso dizer o seguinte, é uma pergunta que não é comum, né, porque, assim, perdão, não é a pergunta, não é um caso como tal, porque geralmente muitos doentes psiquiátricos, assim, que estão num estágio cronificado já não estão trabalhando, né? Não é, por favor, que fique claro, o delito, não é que o delito só possa ser cometido por doentes psiquiátricos cronificados, não. Um indivíduo pode estar normal e ao longo de um período, né, de uma semana, 2, enfim, isso é indeterminável, ele desenvolver a doença e cometer, mas o que a gente vê na prática, né, o que eu estou falando que a gente vê na prática é que muitas vezes o indivíduo já tinha a doença instalada de forma cronificada e então já não tinha condições de trabalho, mas em alguns casos observa-se sim a questão da anotação na CTPS, né, de alguns indivíduos que vinham trabalhando e foram, infelizmente, acometidos por enfermidades psiquiátricas. O que pode ser feito nesses casos? Nesses casos, é de suma importância que o responsável, né, pelos familiares, o advogado, né, quem esteja responsável pelo doente psiquiátrico, vá até
a sociedade empresária, né, vá até a empresa requerer o atestado de afastamento de trabalho, né? A empresa é compelida, com base no ordenamento jurídico brasileiro, a fornecer o atestado de afastamento de trabalho. Munido desse atestado de afastamento de trabalho, deve ser marcada uma perícia onde, na Previdência Social, né? Ali os peritos da Previdência Social avaliarão se há realmente a possibilidade de ser deferido ou não o benefício do auxílio-doença. Então, o trâmite, resumindo, é esse, né? Pleitear o atestado de afastamento de trabalho junto ao empregador do enfermo psiquiátrico, a partir daí marcar uma perícia na Previdência Social, ele será avaliado pelos peritos e aí será deferido ou não o benefício. Mas é possível sim pleitear o auxílio-doença de quem trabalha com a anotação em suas carteiras de trabalho, né, em Previdência Social. Espero que eu tenha contemplado aí a sua dúvida aí com uma resposta satisfatória. Bom, com essa resposta, nós faremos agora um breve intervalo e em seguida retornaremos com as demais questões a serem formuladas pelos nossos convidados. Olá, voltamos então com o Saber Direito Responde e passamos direto à pergunta da estudante universitária Érica. Qual seria a sua próxima pergunta, Érica, por favor? Ao findar o tempo mínimo da medida de segurança de internação, não estando o indivíduo curado, o que ocorrerá? Então, que boa dúvida sua, agradeço aí a participação. Isso de verdade precisa ser esclarecido, isso foi ventilado ao longo do curso, né, que ministramos, né, durante a semana, mas é sempre bom reiterar, né? A medida de segurança, aí no caso de internação, né, ela pode ser de 1 a 3 anos, isso é o período mínimo. Não necessariamente, quando terminar a medida de internação, o paciente de imediato, né, vai ganhar a liberdade, né? Se o paciente não estiver com a sua saúde mental restabelecida, no caso, infelizmente, terá que continuar no hospital, né, de custódia e tratamento psiquiátrico até que os peritos possam avaliá-lo e referendar a saída, né, o retorno à sociedade. E como isso ocorre, né? Isso, ao término, né, ao término pode ser realizado, né, não só pode, como deve, do tempo mínimo, o exame de cessação de periculosidade, o qual, né, como esclarecemos anteriormente, não necessariamente precisa, não deve ser realizado, melhor formulando, somente quando da ocorrência do tempo mínimo, né, de verificado o tempo mínimo da medida de segurança de internação. Como dissemos anteriormente, o artigo 176 da Lei de Execução Penal, né? O artigo 176 da Lei de Execução Penal dá o direito do enfermo psiquiátrico fazer o exame de cessação, né, realizar o exame de cessação de periculosidade a qualquer tempo, ou seja, o seu defensor, né, defensor público ou advogado, ou pode ser até o próprio membro do Ministério Público, pode pleitear ao juízo competente, aí, no caso o juízo da vara de execução penal, que seja determinada a elaboração, a feitura, né, por parte dos peritos da administração penitenciária, né, da administração pública, perdão, né, que compõem, por sua vez, ali geralmente compõem a administração penitenciária, né? Em alguns estados acabam por compor também a administração penitenciária. Solicitar, né, ao juízo e o juízo determina a elaboração do exame de cessação de periculosidade. Não comprovado o restabelecimento da saúde mental, quando do prazo mínimo, infelizmente, esse enfermo psiquiátrico continuará internado, né, no Hospital de Custódia e Tratamento. Que fique claro novamente, a gente reitera aqui essa opinião pessoal, mas que na verdade,
uma opinião quase que unânime no seio da psiquiatria, né, dos profissionais da área de saúde de um modo geral. A internação, e que vai ao encontro também da lei da reforma psiquiátrica, a internação, né, o ambiente encarcerador só deve ocorrer em última instância, né? Então, ele permanecerá se realmente for necessário, né? E aí pode ser avaliado novamente, né? Essa avaliação é periódica, é uma avaliação que não tem limitação, né? Ah, não, só pode ser avaliado 3 vezes por ano, só pode ser avaliado 4, 5 vezes, 6, não tem limitação para essa avaliação, para esse exame de cessação de periculosidade, né? Deixando bem claro que medida de segurança não é pena, né? A medida de segurança, como explicamos durante o curso, a medida de segurança, ela tem como desiderato, né? O seu objetivo, né, maior é a cura da enfermidade psiquiátrica. Concluindo, é isso, né? O paciente não retornará à sociedade enquanto não tiver a sua saúde restabelecida, mas poderá ser feito o exame de cessação a qualquer tempo, até por conta disso, né? A intenção maior da medida de segurança não é punir, e sim restabelecer a saúde mental, o equilíbrio, né, do indivíduo em relação à sua mente, né? Recuperar a sua capacidade de autodeterminação. Agora vamos à próxima pergunta do Átila, por favor. Professor, uma vez caracterizada a inimputabilidade do indivíduo, quais os efeitos no processo penal? Então, pergunta importante também para sedimentar, obrigado pela sua pergunta, sedimentar o que viemos falando ao longo do curso, né? Os principais efeitos em relação à averiguação, né? Sua pergunta é nesse sentido, acredito que nesse sentido foi verificada, né, a inimputabilidade do indivíduo. O que se dará daí para frente? Como tramitará? Nesse sentido, sua pergunta, né? Como tramitará o processo penal? Então, uma vez verificada a inimputabilidade, né, do réu, que, por sua vez, irá se tornar um paciente, né, a partir do momento que foi verificada a inimputabilidade, que foi constatada a enfermidade psiquiátrica, né, ele já se tornou um paciente, né, ele necessita de todos aqueles cuidados que viemos mostrando ao longo do curso, né, para o seu restabelecimento mental, enfim. Então, concluindo, né, o seu questionamento, uma vez verificada a inimputabilidade, ocorrerá a instrução do processo, né? A inimputabilidade, ela pode ser, faz parte da instrução do processo, mas ela, como dissemos ao longo do curso, ela pode ser pleiteada, pleiteado o exame né, que faz parte do incidente de instauração de insanidade mental. Durante o exame de incidente de insanidade mental, é que será verificada a inimputabilidade ou não, né? A ocorrência ou não da inimputabilidade. Uma vez constatada a inimputabilidade, o juiz procederá com os demais atos, né, instrutórios, né, processuais, e exará uma sentença, irá, né, proferir uma sentença. Como também ventilamos aqui no curso, essa sentença, nesta sentença, o juiz não fica adstrito ao laudo pericial. Todavia, para que não haja uma incongruência, né, em relação à própria situação fática, não haja uma injustiça, é bom que o juiz, né, observe com acuidade o laudo pericial que caracteriza a inimputabilidade e, porventura, né, por sua vez, melhor dizendo, irá ser aplicada uma medida de segurança, que pode ser uma medida de segurança de internação ou um tratamento ambulatorial, que é a medida não encarceradora, né? É a medida que preferencialmente deve ser aplicada. Deve ser mitigado o artigo 97 do Código Penal, né? Deve prevalecer a aplicação da lei da reforma psiquiátrica em relação ao artigo 97 do Código Penal, quando verificada a possibilidade do indivíduo não ser encarcerado, quando ele não oferece perigo, certo? E o juiz proferirá a sentença e provavelmente, né, lógico, o juiz tem o seu livre convencimento, conforme o 155, né, do Código de Processo Penal, mas, via de regra, o juiz acaba seguindo, né, acaba se pautando, melhor dizendo,
pelo laudo pericial e aplica uma medida de segurança. Espero aí que eu tenha respondido aí, né, esclarecido essa sua dúvida. Vamos passar à pergunta seguinte da Maria. Por favor, Maria. Professor, a internação psiquiátrica pode ser determinada pela justiça sem laudo médico? Excelente pergunta, né? É uma pergunta que muitos fazem quando estão começando a se deparar com os processos, né, relacionados à inimputabilidade, né, à possível aplicação futura de uma medida de segurança, né? Então, Maria, de forma alguma, essa pergunta deve ser respondida à luz da Lei 10.216 de 2001, né? A Lei da Reforma Psiquiátrica. Como já dissemos, né, ao longo do curso, foi explanado, essa questão foi explanada em diversos momentos. Não é por ser a lei uma lei civil que ela não pode ser aplicada ao processo penal, né? Ao contrário, ela é uma lei que deve ser aplicada, ela é uma lei que vem a garantir uma série de direitos ao enfermo psiquiátrico. E no seu bojo, né, ali no artigo 6º da lei, o artigo 6º traz essa impossibilidade de ser determinada a internação compulsória, né? O artigo fala em internação compulsória, né? Não pode, de forma alguma, né, à luz da Lei 10.216, um indivíduo, o doente mental, o enfermo psiquiátrico, ser internado sem um laudo médico determinando a necessidade extrema, né? Referendando a sua internação, né? A internação compulsória, a lei menciona o termo internação compulsória, né? Que seria a internação judicial. Há também a internação voluntária, né? A internação voluntária. E há uma terceira modalidade de internação. Enfim, ao fim e ao cabo, a resposta é objetiva. Não, à luz da Lei 10.216 de 2001, não pode haver uma internação sem que haja um laudo médico opinando de forma favorável, né? Justamente porque a medida de encarceramento, a medida de internação sempre será a última instância. Nunca é demais repetir. Não podemos olvidar essa questão. A medida de restrição à liberdade ali, né? Retirar, extirpar o indivíduo do convívio social, né? Que é uma medida extremamente drástica, né? Só será realizada, só deve ser realizada nos casos excepcionais. Agradeço a audiência de todos, né? Gostaria de agradecer imensamente a presença da Érica, a presença do Átila e da Maria, são estudantes universitários de Direito, né? Meu nome para quem chegou assistindo o programa após o início, meu nome é Marcelo Mazor, eu sou professor de Direito e pesquisador na área de medida de segurança, né? Inimputabilidade e da Lei da Reforma Psiquiátrica, né? Aplicação da Lei da Reforma Psiquiátrica de forma efetiva no processo penal. Está terminando o Saber Direito, responde. Uma boa semana para todos. Obrigado. Com dúvidas sobre o assunto, então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.